não fui uma boa esposa. Poderia ter sido melhor. Mas porque ele nunca me deixou? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Deus com todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus venha abençoar o final de semana, hoje sábado. Que Deus venha abençoar o final de semana de cada um de vocês, dando um bom descanso, né? Livrando de todo mal, de todo perigo. E ver se eu consigo baixar um pouquinho mais pra vocês assim, para não tirar a minha cabeça. Pessoal, olha, a pessoa lavou o cabelo antes de ontem, na água fria do tanque, com os produtos da Ibera Paris, que é os produtos que eu trabalho, Fashion Gold, Ibera Paris B2C. Gente, eu só lavei com a linha do Mirra, né? Shampoo e máscara. E finalizei com o Duo Care, que é cabelo e corpo. Olha, gente, vocês estão vendo o brilho? Vocês estão vendo o brilho? Não sequei com chapinha, secou naturalmente. Olha o brilho do cabelo, gente. E cadê os frizz? Cadê os frizz? Tem cabelo arrebentado, gente, antes do tratamento. Mas cadê os frizz? Não tem frizz. E a queda para. Vamos então ao assunto que interessa. Hoje eu vim falar de um assunto que me perguntaram, eu gravei um vídeo falando que eu não fui uma boa mãe, porque sempre me perguntavam nas lives. E realmente eu sinto que eu não fui uma boa mãe. Nossa, poderia ter sido 1000 vezes melhor. Já passou. O que dá para eu melhorar, a partir do momento que eu entendi que eu errei, eu faço de tudo para dar o meu melhor. Mas agora foi como esposa. Não me perguntaram na live, foi cara a cara. A gente estava num local, fui comprar umas coisas e tinha um homem lá, isso aqui no rancho, tinha um homem lá. E a gente conversando, a menina da banca perguntou quanto tempo a gente tinha de casado e eu falei que a gente ia fazer 45 anos de casado. O homem entrou no meio do assunto e falou pro meu marido: "Você é louco? Coitado do senhor, ficar com uma mulher 45 anos. Eu já fui casado 6 vezes e eu fiquei ouvindo aquilo. Meu marido ficou sem ação. Ele falou: esse negócio de ficar com uma mulher só, ó gente, até desculpa aqui o palavreado. Ficar com uma mulher só uma vida inteira, isso é perder tempo. O bom é você ser casado e pegar mulher rodada." Meu marido tentava desconversar e ele insistia no assunto. Aí eu entrei no meio e falei para ele assim: "Por que, coitado do meu marido? O senhor me conhece? O senhor conhece eu e ele? Por que não, coitada de mim?" Porque aguentar uma mulher 45 anos é um guerreiro, porque ninguém aguenta. Eu tenho a minha em casa, mas eu tenho as outras fora. Meu marido tentava falar para ele: "É porque o senhor não é evangélico, o senhor não é cristão, o senhor não tem temor a Deus, o senhor não tem amor na família." Mas o meu marido engasgou, ele não conseguia falar. E ele estava com medo porque ele me conhece e ele sabe como que eu sou nas respostas e como que eu sou na hora que pisa no meu calo. Ele falou: "Isso vai dar mer." Não vou nem terminar a palavra. Vai dar mer, porque ele já viu que eu já estava alterando. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E mesmo assim eu insisti com esse homem e falei para ele assim: "Coitada da tua esposa, porque você não tem 6 mulheres. Você tem uma esposa, 6 e o restante tudo vagabunda, tudo amante." Falei para ele. Mas o bom é isso.
Gente, parece que ele incorporou um negócio para tirar a minha paz do meu esposo. Nem dono da banca ele era. Ele estava lá conversando fiado, que ele não deixava nem a gente prestar atenção no que a gente estava comprando. Tudo bem. Nunca vi o homem, meu esposo também não conhecia. Levamos assim. Aí eu vou contar pra vocês, gente, o porquê que meu esposo nunca largou de mim. Por que será, né? O meu esposo, gente, eu não tenho o que falar dele, assim, porque vocês sabem que eu tenho esses problemas psicológicos, né? Que começaram quando eu entrei no hospital, aos 30 anos de idade, né? Que eu comecei a ver muito problema e eu levava aqueles problemas de enfermidades para dentro de casa e aquilo, sabe? Tinha 3 crianças pequenas, um enfermo. E, gente, ele nunca usou essa palavra, vou largar de você, vou embora de casa. Nunca, gente, nunca. Não tô aqui colocando ele no altar, não. Nunca, 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 nunca. Se chorar é normal, tá, gente? Porque a nossa vida, só eu e ele e Deus é que sabe como que foi. Desde o início. Foi uma maravilha, mas o que aconteceu? Ele era meu primeiro e único namorado, meu esposo, e eu tive uma crise de ciúmes muito grande. Eu não dava paz pra esse coitado. Eu tinha ciúmes de tudo. Gente, chegou um ponto dele dormir, que ele trabalhava o dia inteiro, e eu ficar acordada até tantas horas da noite para ver se ele falava algum nome de outra pessoa, dormindo. De tanta insegurança que eu tinha, sabe? Eu cheirava as roupas dele, eu falava para ele se ele trabalhava com mulher, que jeito que era, se elas conversavam com ele. Aí eu chorava, ele não sabia o que fazer, gente. Ele saía sozinho, eu ficava desesperada. Aonde ele estava, com quem que ele estava, sabe? E um filho atrás do outro, né? Porque eu tive a Sheila com 11 meses de casada e depois tive a Michele com a Sheila com 2 anos e 1 mês. No mesmo dia que ele fez 2 anos e 1 mês, eu tive a Michele. Quando a Michele estava com 1 ano e 7 meses, eu tive o Marcos Paulo morto, né? Sem vida. E aí começou mesmo as provas. Aí eu esqueci dos ciúmes, sabe? E aí focou no problema do Marquinho. Eu acho, Deus deve ter dado de propósito para libertar ele de uma prova, deu outra, sabe? Esse homem nunca falou nada que me ofendesse, nunca falou um palavrão para mim. Ele fica nervoso? Fica, gente, ele fica nervoso, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala. É o direito dele de expressar o que ele está sentindo, porque são 45 anos e o que ele já passou comigo não é fácil. Hoje eu vejo que eu poderia ter sido uma esposa melhor. Ele merecia. Mas Deus, tudo que acontece é permissão de Deus. Se não é permissão de Deus, não vai. Vai errado, para. Por quê? Eu falo para ele que Deus fez eu para ele e ele para mim. Que se não fosse nós dois não tava junto mais. Quer dizer, eu não tinha mais esposa e ele não tinha mais esposa. Sabe? Porque quando ele tá nervoso, eu sei entender o que ele tá falando. Quando eu tô nervosa, ele dá um tempo. E gente, pensa no homem guerreiro. Quando a gente casou, a gente já tinha nossa casinha. Em 1 ano e 8 meses, nós ficamos noivos. Ele construiu a nossa casa. Ele comprou os móveis principal, que foi o jogo de quarto e o de cozinha. A gente não tinha nada na sala. Uma casinha que era uma gracinha, 3 cômodos, uma varanda e um banheiro. Ele construiu, gente. A gente demorou pouco, porque ele trabalhava, à noite ele ficava de pedreiro na casa, que era no fundo da casa da mãe dele.
Mãe dele não, né? Da casa dele. Porque ele já tinha a casa, que ele morava com a família, e depois ele construiu no fundo, que era dele também. Então, gente, a gente namorou pouco, porque a gente morava 100 quilômetros longe. Ele morava lá em Ribeirão e eu morava na cidade de Ipuã, perto de São Joaquim da Barra, Guaíra, Orlândia. E pensa num homem, gente, guerreiro, guerreiro, sabe? Eu falava, Deus, eu pedi pro Senhor um esposo bom, sabe? Que não bebesse, que não tivesse vício, que fosse trabalhador, porque eu não queria ter a vida que a minha mãe teve. Uma vida inteira pagando aluguel pros outros, mudando de casa em casa, subindo em cima de carroceria de caminhão, debaixo de chuva, debaixo de frio, de sol, para trabalhar, para ajudar dentro de casa. Gente, eu não queria aquilo. Eu não queria. Se for pecado, Deus vai me perdoar, mas eu não queria. Era um direito meu querer ou não querer. Eu não queria. Eu não fui assim, como é que fala? Eu não me acomodei naquela vida. Aquela vida me incomodava. Eu não acomodei. Ela me incomodava. E eu falava, eu não quero isso pra mim. Eu não quero dar continuidade. Eu vou quebrar esse ciclo. Eu não quero dar continuidade na vida que a minha mãe tem. Graças a Deus, quando Deus levou minha mãe, já tinha a casinha dela, já tinha o carrinho, que era o sonho dela, mas ela pouco usufruiu e Deus levou embora. Entendeu? Mas graças a Deus, meu pai conseguiu, meus irmãos, meu esposo ajudou, muita gente ajudou e fez a casinha, fez a casa. Ele tirou carta aos 62 anos, 60 anos, comprou um carro, sabe? Então, o meu pai, aí voltando no meu marido, gente, trabalhou 13 anos numa empresa aqui em Ribeirão, depois trabalhou mais 2 anos em outra, aí ele ficou doente, mandaram ele embora, graças a Deus o Hospital das Clínicas me chamou. Eu trabalhei 8 meses, gente, mantendo tudo, que o meu salário era muito bom lá. Eu era auxiliar de serviço, mas o meu salário eu ganhava mais que meu irmão na Coca-Cola, eu ganhava mais que minha cunhada, que era professora de ginásio, de colegial. Então, eu ganhava mais, eu ganhava um salário e meio deles. Naquela época eu pagava muito bem, entendeu? Acho que era o Quercia, que era governador. Eu mantinha tudo. Eu chegava em casa, ele tinha levado as crianças para a escola, eu já tinha feito o janta, ele lavava a roupa, porque eu chegava, gente, arrebentada, que vocês sabem, quando a gente entra numa empresa, eles arrancam o sangue da gente, né? Para ver se você passa ou você não passa na experiência, 3 meses. Então foi 8 meses, gente, eu aguentando, eu fazendo tudo, dando tudo, pondo tudo dentro de casa. A gente não passou apertado naquela época. Aí até que Deus preparou o serviço para ele na Coca-Cola, um serviço pesado. Ele sempre foi assim magro, fraco. Ele nunca teve uma saúde muito boa. Gente, mas pensa num homem, família. Pensa num pai, família, no marido, família. Ele queria o bem-estar dos filhos, ele queria o bem-estar da família, gente. Ele pensava nisso. Então, por que ele não largou de mim? Porque ele era um homem família, gente. Ele era um homem, igual a mim, que casou para sempre. Entendeu? Igual o pai dele, a mãe dele, igual meu pai e minha mãe, eu também queria ser desse jeito. Então, enfrentava o problema que enfrentasse, ele ia ficar comigo, entendeu? Então, motivos ele teve muitos para não ficar comigo. Mas ele respeitava muito meu pai e a minha mãe, eles gostavam muito dele. Era o único genro, né? E um pai que lutava, não deixava faltar o principal, o essencial. Quando o Marcos Paulo nasceu, o pagamento dele ficava tudo na farmácia. Tinha um convênio com a farmácia. Porque o Marcos Paulo teve 17 internação, fora o tratamento que fazia em casa, né? Porque ele era alérgico à lactose, a gente não sabia. Então teve uma época que o médico deu 1 ano e 8 meses para eu tomar o leite de soja, subir de lata, que era um absurdo, gente.
vamos supor, era R$ 120 uma lata, entendeu? Que dava para 2, 3 dias, o pagamento dele ia tudo naquilo, sabe? Tinha vezes que a minha mãe tinha que dar as coisas pra gente. Não que ele que faltasse, assim, que ele não tivesse condições de comprar. Não tinha mesmo. Ficava toda na farmácia. Todo na farmácia. Quando chegava o olerite, ele falava assim, bem do céu. Era assim, mal dava para ele pagar a energia, porque quando ele recebe pagamento, gente, ele já põe todos os talão ali em cima do sofá. E eu assim, ensinei ele a mexer no Pix, porque ele já tem 73 anos. Ensinei ele a mexer no Pix, e aí o que acontece? Ele vai e paga água, energia, IPTU, compra gás. Essas são as coisas que ele faz primeiro de tudo, entendeu? A comida falta? Não, a comida não falta, nunca faltou. Já teve dias de ter assim bem mais diminuído, assim, não ter variedades, mas faltar comida, ele nunca deixou faltar nada para meus filhos, para minhas filhas. Quando as minhas filhas foram casar e eu trabalhava, ele também, gente, ele bancou um casamento de princesa para minhas filhas, que eu achava assim que ele não ia, porque nós não tivemos festa. Mas das minhas filhas, o que elas quiseram, gente, ele fez. Foi casamento de princesa que ele bancou, porque da Sheila a família não ajudou. E nada, nem num guardanapo. Da Michelle a família ajudou um pouquinho, mas um pouquinho. E porque a responsabilidade era do pai da noiva. Então, gente, foi tudo ele. Eu ajudava, gente. O dinheiro que eu tinha para dar para ele, para ajudava. Mas ele fez coisas assim que a hora que eu cheguei assim no casamento, eu falei, Senhor, coitado do meu esposo, abençoa ele, porque olha o tanto que ele gastou aqui. E não ficou devendo nada para ninguém. Não ficou devendo. Depois o sonho dele era aposentar e comprar um terreno num lugar na beira do rio. Deus preparou isso aqui, gente. Isso aqui foi preparação de Deus para ele, porque ele merece, porque ele merecia e ele merece até hoje, entendeu? Muitas das vezes eu falava, para com isso, fica inventando moda, nós não estamos dando conta nem do que nós temos, fica inventando moda, e ele ficava triste, sabe? Aí eu falava, Senhor, deixa ele realizar o sonho dele. E Deus preparou eu encontrar esse terreno. Eu vim escolher o lugar do terreno. Não esse terreno, esse local aqui. Eu escolhi o terreno. E foi um dos melhores locais que Deus podia nos dar. Foi o meu terreno. É o melhor lugar que tem aqui na primeira rua aqui da Lagoa Preta. Eu já mostrei para vocês lá na rua, é um dos melhores lugares. Quando chove, não empoça água, não entra água no meu quintal. Gente, então, hoje eu penso, Senhor, eu fiz tanta coisa errada, aí apareceu minha enfermidade, ele lutou com a minha enfermidade, tive 3 rancianias, ele ali do meu lado. Gente, eu fiz 18, 17 cirurgia, ele ali do meu lado, ele nunca me deixou. 17, acho que com essa da perna. Ele entrou em pânico quando eu quebrei essa perna. Se a pessoa não gosta da outra, ele não tá nem aí. Ele nunca foi um homem de beber, de fumar, de ficar em boteco. Não, gente, não. Deus deu pra mim o que eu pedi 1000 vezes mais. E eu sinto que eu não fui uma boa esposa. Eu não fui, eu errei muito. Errei assim, por causa da doença, eu era muito nervosa, eu chegava a agredir, sabe? Quando eu tinha surto, ele tentava me controlar. E ele não merecia isso e ele não merece isso. É igual eu falei para uma amiga, o que passou, já passou. Entendeu? Já passou. Não tem como voltar atrás. Mas a partir do momento que eu me conscientizei que não foi bom aquilo, que foi muito sofrimento, eu tenho condições de melhorar. E graças a Deus está melhorando dia a dia. Dia dos Namorados, se não me desse presente, eu fazia o maior espetáculo. Esse ano não, gente. De uns anos pra cá, né?
Eu que dou presente para ele. Quando eu tô em Ribeirão, eu corro no Ribeirão Shopping, compro caixas do Cacau Show, que ele ama chocolate da Cacau Show, e dou para ele de presente, sabe? Nem sem exigir nada em troca. E antigamente tinha que dar. Tinha que dar. Se não desse, era briga. Sabe? Uma coisa assim, sem precisão. Então, por isso que eu falo, eu não fui uma boa esposa. Hoje sim, eu reconheço e estou tentando melhorar dia a dia. Já faz tempo que eu estou tentando melhorar. Ele é um ótimo pai, ele é um ótimo avô, ele é um ótimo bisavô. A minha netinha faz chamada de vídeo, a minha bisneta, quando vê ele, ela fica numa alegria tão grande, ele ama tanto essa bisneta. Ela fala: Biso, você tá bem, Biso? Você tomou remédio? Você tomou água? Não pode ficar sem tomar água, gente. Ela não tem nem 3 anos. E ela fala isso pra ele, só ela vê ele, ela fala, acho que por causa do cabelo branco, ela vê que já é idoso, e ela pergunta: você tomou remédio, Biso? Você tomou água? Você papou? Você não pode ficar sem tomar água, Biso. Ele fica muito emocionado, gente. Foi muito bom a família que Deus deu para nós. Foi muito bom. Foi muito bom. Embora poderia ter sido melhor, mas Deus é tão misericordioso que eu tenho as minhas filhas, tenho os meus netos, tenho minha bisneta, tenho outro bisneto ou bisneta que segunda-feira nós vamos ficar sabendo o sexo. Já tá de 21 semana, que é o filho da Larissa, né? E a Valentina é filha da Isabela. Então, a Michelle já vai ter 2 netinhos, né? Que a Michelle é a do meio, minha filha do meio, 41 anos. Ela vai ter 2 netos já. Então, eu agradeço a Deus pela família que nós dois conseguimos formar, pelo pai que ele foi, exemplar, sempre querendo o melhor para as filhas, sabe? Se nunca descuidou do Marcos Paulo. Um dia ele falou para mim que quando descobriu que o Marcos Paulo era especial, ele também se tornou especial, porque ele vive de acordo com o Marcos Paulo vive. Se tem uma festa, ele fala para mim: vai você, bem, eu fico. Muitas vezes eu não vou também. Tem vezes que a Sheila fica com dó, fala: mãe, vai que eu vou, eu fico com o Marcos Paulo, vai com meu pai, deixa meu pai sair um pouco. No entanto, Deus preparou todas as coisas. Eu tô indo para São Paulo no final do ano, em outubro, para participar do maior evento da América Latina, que é o Brasil Influencer da Ibera Paris. E eu comprei um ingresso para ele, já reservei um hotel com quarto de casal. Eu quero levar ele, gente, para ele sair um pouco, para ele distrair, sabe? Sim, ver outras coisas, ver outros ares, e eu também, ele vai junto comigo. Então, assim, eu vim falar que aquilo que o homem fez, falou, me fez refletir muito. Fiquei muito nervosa na hora, mas me fez refletir. Não concordei com ele, não concordo. E outra coisa, falei: nossa, realmente, meu esposo, se fosse outra pessoa, gente, olha ele espirrando, quando ele começa a espirrar, não para. Já tinham me deixado? Não, gente, meu esposo nunca nem tocou no assunto. Nunca. Apesar dos meus surtos, quando eu tinha surtos, que eu não fazia tratamento, sabe? Ele ficava desesperado, o psiquiatra falava para ele que ia me internar, ele falava: não, de jeito nenhum, não vai internar ela em hospital psiquiátrico, de jeito nenhum. Eu vou cuidar dela, eu vou cuidar, sabe, aquele cuidado, assim. Então, eu não fui uma boa esposa. Eu acho que eu poderia ter sido melhor, gente. Tivemos muito altos e baixos, tivemos mais baixos do que altos, mas tivemos muita coisa boa e ainda tem muita coisa boa, sabe? Agora que a gente tá idoso, já tá assim, na reta final, né, da nossa vida, embora não é só idoso que vai embora, mas a gente sabe que chega uma certa idade, já pode esperar. Gente, eu tenho um amor tão grande nele.
Eu tenho um amor tão grande, não é aquela paixão de quando eu casei, é um amor diferenciado, é um amor que cuida, é um amor que não quer que sofre, é um amor que não quer deixar fazer nada sozinho, ele não faz nada sozinho, gente, tudo eu tenho que estar junto com ele, ele vai pintar a casa por dentro, comprou a tinta da cor que eu quis. Bem, é você que vai escolher, eu não tenho noção, você vai escolher a cor da tinta, sabe? A ferragem, ele perguntou pra mim, bem, eu não tenho noção. Aí eu falei pra ele, vamos fazer essa aqui clarinha. Comprou, gente, tá pintando toda a ferragem da cor que eu compro. Não é aquele homem que vai lá e a mulher, o que ela fala, deixa de falar. Não, gente, tudo ele me participa. Tudo ele me participa. O carro estragou uma peça. Bem, eu vou ter que comprar uma peça assim, 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 assim. Tudo ele me participa. Como? Se eu não fui uma boa esposa e não sou uma boa esposa, por que ele faz isso comigo? Então eu tenho que tirar isso da cabeça quando as pessoas falam isso e pensar que a gente é um casal normal como qualquer um e não é como qualquer um, não. Não é como qualquer um. Eu nunca precisei perdoar uma traição dele, ele nunca precisou perdoar uma minha, nunca precisei perdoar a traição dele, sabe? Então, gente, pensa num homem guerreiro. É o meu esposo. Ontem ele tirou todos os rodapés aqui desse quarto, que estava caindo, outros já tinha caído, limpou tudo na maquita, o cimento, lavou tudo e veio colocar. Hoje ele não está conseguindo mexer com o cotovelo, está com uma dor no cotovelo. Já passei pomada, já tomou remédio e agora ele vai começar a pintar a ferragem desse quarto aqui, gente. Não dá pra ver. A ferragem desse quarto, dessa veneziana aqui. Vai pintar ela hoje. Para depois pintar as paredes. Então, gente, ele já vai fazer 74 anos e ele não para, sabe? Ele fica preocupado com os netos, se os netos tá comendo, se os netos têm isso, se os netos têm aquilo, se as filhas têm, sabe? É um ótimo esposo, muito bom, eu não posso falar nada. Eu poderia ter sido melhor? Eu acho que sim, gente, mas eu acho que isso é de todo casal. Todo casal tem um processo para passar, sabe? Então, o porquê que ele não largou de mim? Teria que perguntar pra ele, né? Por que ele nunca largou de mim? Dia dos Namorados eu abracei, igual eu falei pra vocês, nós estamos aqui no rancho, não tem como dar presente. Eu levantei, ele tava mexendo, tava plantando quiabo. Aí eu fui lá, falei, bem, vem aqui. Aí eu abracei ele, falei, desejei feliz Dia dos Namorados, beijei o rosto dele e falei para ele me perdoar por tudo que eu fiz e que eu amava muito ele e que Deus deu. Ele foi a melhor coisa que Deus deu na minha vida, porque antes dos meus filhos é uma coisa maravilhosa que Deus me deu. Mas ele foi a melhor coisa que Deus me deu, porque através dele nós formamos a nossa família. Eu falei para ele, isso é muito especial. Chorando, ele começou a chorar também. Eu acho que esse foi o melhor presente, gente. Eu falar para ele aquilo que é a verdade. Depois daquilo que o homem falou, eu falei, não, eu preciso, se eu já tô mudando, eu preciso mudar mais ainda, sabe? Como que tem pessoas de ideia pobre, ideia fraca. Ele não se conformava com o que o homem falou. E eu também, ele falava, bem, não põe isso na cabeça não. Ele falava pra mim, não põe isso na cabeça não, bem. Isso aí é pessoa que não tem Deus, não tem amor na família, sabe? Falar isso pra mim na tua frente. Então, gente, é isso que eu vim falar pra vocês. Eu não fui uma boa esposa. Por que ele nunca largou de mim? Tá? Fiz muita coisa errada, gente, fiz sim, não sou hipócrita de falar para vocês que eu não fiz muita coisa errada. Trabalhei 31 anos, ajudei ele, ajudei a construir essa casa, ganhei um carro do meu pai,
pus aqui dentro dessa casa. Eu só vim de Ribeirão dirigindo até aqui eu entreguei pro pedreiro e colocamos, demos uma adiantada na casa onde a gente mora hoje, entendeu? Então, nós dois assim, junto, que um faz, o outro tá junto, entendeu? Então é isso que eu vim falar pra vocês. E você aí, ó, pensa se você foi um bom esposo, se você foi um bom pai, se você magoou a tua esposa, vice-versa, a esposa, a mesma coisa. Gente, a melhor coisa que tem é dar um abraço, igual eu dei Dia dos Namorados, pedir perdão e agradecer por ele estar na minha vida. Foi um dia tão gostoso na minha vida, gente. Tão bom, tão bom. Parece que eu tirei assim, ó. Eu me fiz uma limpeza por dentro, foi muito bom. Ele também, toda hora, ele vinha, me abraçava e falava, você gosta de mim mesmo? Eu falava, eu amo, sabe? Então, assim, e ele ficou feliz ele falou também que me amava. Na hora que eu falei pra ele, nós ficamos assim uns 15 minutos abraçados ali na porta da cozinha, conversando, chorando. Foi o melhor presente do Dia dos Namorados. Isso não tinha que ser esse Dia dos Namorados, tinha que ser todo dia isso. Para fortalecer cada vez mais o nosso laço matrimonial, a nossa família. Então é isso que eu tenho que falar com vocês. Deus abençoe a todos vocês, gente. Assistam, curtam, comentem. E me ajude a crescer o canal, a viralizar um vídeo. Precisamos crescer, já estamos em 54 mil. Precisamos crescer, né? Na visualização e para ir cada vez maior, né? Deus abençoe a cada vez cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe muito cada um que está aqui comigo, desses 54 mil amigos. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.